Se o seu coração está acelerado agora, se a sua mente não para de girar pensamentos que te angustiam, se você está deitado na cama, mas o sono não vem porque a ansiedade está roubando a sua paz, saiba que Deus te trouxe até este vídeo neste exato momento por uma razão sobrenatural. O que vou revelar para você nos próximos minutos não é apenas uma oração comum que você já ouviu 1000 vezes. É uma chave espiritual que tem o poder de quebrar a corrente de ansiedade que está prendendo você. É uma palavra profética específica para 2026 que vai trazer alívio imediato para sua alma. Mas eu preciso que você fique até o final, porque no final vou te ensinar como selar essa paz sobre a sua vida de uma forma que a ansiedade não consiga mais voltar com a mesma força. Prepare o seu coração, porque a partir de agora, tudo pode mudar. Antes de começarmos a oração, preciso te contar uma verdade que vai mexer com você. A ansiedade que você sente não é apenas química cerebral desregulada. Ela não é apenas pressão do trabalho, preocupação com dinheiro ou medo do futuro. Existe uma dimensão espiritual na ansiedade que a maioria das pessoas não enxerga e por isso continuam tentando resolver com remédios, com terapia, com técnicas de respiração e nada tira completamente aquele peso do peito. Não estou dizendo que essas coisas não ajudam, mas estou te dizendo que se você não tratar a raiz espiritual da ansiedade, você vai passar a vida inteira gerenciando os sintomas, sem nunca ser verdadeiramente livre. Jesus sabia disso quando disse em João capítulo 14, "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim." Ele não disse isso de forma leviana, como se fosse fácil simplesmente decidir não ficar ansioso. Ele estava dando uma ordem espiritual, estava ensinando que existe uma escolha que você precisa fazer conscientemente, escolher em quem você vai confiar quando a tempestade vier. E 2026 está sendo um ano de tempestades intensas para muitas pessoas. Tempestades financeiras, familiares, de saúde, emocionais. E no meio dessas tempestades, a ansiedade tem crescido como uma epidemia invisível, roubando o sono, a paz e a alegria de milhões de pessoas, inclusive de cristãos que deveriam estar experimentando a paz que excede todo entendimento. Vou te contar agora a história de um homem que vivia aprisionado pela ansiedade de uma forma que estava destruindo tudo na vida dele. Vamos chamá-lo de Paulo. Ele tinha um bom emprego, uma família que o amava, não faltava nada materialmente, mas por dentro estava se despedaçando. A ansiedade começou pequena, com preocupações normais do dia a dia, mas foi crescendo como uma bola de neve até se tornar um monstro que controlava completamente. Ele não conseguia mais tomar decisões simples sem entrar em pânico, não conseguia dormir sem tomar remédios, não conseguia sair de casa sem sentir que algo terrível ia acontecer. E o pior, ele tinha vergonha de falar sobre isso, porque era líder na igreja, era visto como homem de fé e achava que admitir que estava ansioso era o mesmo que admitir que não confiava em Deus. Paulo chegou a um ponto de exaustão total. Uma noite, deitado na cama às 3 da manhã, com o coração disparado e a mente em pânico, ele fez algo que nunca tinha feito. Parou de tentar controlar, parou de tentar ser forte e simplesmente chorou diante de Deus como uma criança desesperada. Ele não fez uma oração bonita, não usou palavras teológicas corretas. Ele apenas disse: "Deus, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de Ti." E ali, naquela rendição total, algo começou a mudar. Não foi instantâneo, não foi mágico, mas foi real. Uma paz que ele não conseguia explicar começou a invadir aquele quarto. O coração que estava acelerado começou a acalmar. A mente que estava em turbilhão começou a silenciar. E pela primeira vez em meses, Paulo dormiu. Aquilo foi o começo de uma jornada de libertação. Paulo entendeu que precisava parar de fingir que estava tudo bem e começar a ser real com Deus. Ele começou a fazer o que vou te ensinar agora, uma oração específica antes de dormir, não mecânica, não decorada, mas genuína, onde ele entregava cada preocupação, cada medo, cada angústia nas mãos de Deus. E mais do que isso, ele aprendeu a usar a palavra de Deus como arma contra os pensamentos ansiosos. Toda vez que um pensamento de pânico vinha, em vez de alimentá-lo, ele o confrontava com uma promessa bíblica. E em questão de semanas, a ansiedade que o dominava começou a perder força, até que ele se viu completamente livre, dormindo em paz, vivendo em paz, sendo realmente livre. Agora vamos à palavra de Deus, porque é ela que tem o poder de acalmar a tempestade dentro de você. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo escreve algo revolucionário. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você percebe o que está escrito aqui? Não é um conselho vago, é uma fórmula espiritual. Quando você traz as suas preocupações para Deus em oração, quando você pede com súplica, quando você agradece mesmo antes de ver a resposta, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus vem e guarda o seu coração e a sua mente. Guardar aqui não é um termo passivo, é um termo militar. Significa que a paz de Deus se posta como um soldado na porta do seu coração e da sua mente, impedindo que a ansiedade entre. Mas essa paz só vem quando você faz a sua parte, trazer tudo para Deus em oração. E aqui está o problema de muita gente. Eles oram, mas não entregam de verdade. Eles falam com Deus sobre os problemas, mas continuam segurando o controle, continuam tentando resolver tudo sozinhos, continuam ruminando as preocupações mesmo depois de orar. E aí não funciona, porque entregar de verdade significa soltar, significa confiar, significa dizer: Deus, eu fiz a minha parte, agora isso está nas tuas mãos e eu vou descansar. Tem uma mulher que conheço, vamos chamá-la de Ana, que tinha uma ansiedade específica que a atormentava todas as noites, medo de que algo acontecesse com os filhos dela. Ela tinha 3 filhos adolescentes e toda vez que eles saíam de casa, ela entrava em pânico. E quando eles demoravam para voltar, mesmo que fosse apenas alguns minutos, a mente dela já criava os cenários mais terríveis. Ela orava pelos filhos, mas mesmo assim não conseguia ter paz. E aquilo estava destruindo a relação dela com eles, porque ela se tornou super protetora, controladora, e os filhos estavam se afastando. Até que um dia, durante uma ministração na igreja, Deus falou claramente com o coração dela. Você está orando, mas não está confiando. Você está pedindo proteção, mas continua achando que precisa ser você a proteger. E aquilo quebrou Ana. Ela percebeu que estava tentando fazer o papel de Deus na vida dos filhos, em vez de realmente confiar que Ele era o protetor deles. E naquela noite, ela fez algo radical. Escreveu os nomes dos 3 filhos num papel, colocou nas mãos em forma de concha e fez uma oração de entrega total. Ela disse: Senhor, eu entrego esses filhos nas tuas mãos. Eles não são meus, são teus. Tu és o protetor deles, não eu. E eu escolho confiar em Ti, mesmo quando eles saem de casa, mesmo quando demoram para voltar, mesmo quando eu não sei onde estão. E ela deixou aquele papel aos pés da cruz que tinha em casa, como símbolo de que tinha entregado de verdade. E sabe o que aconteceu? A ansiedade que a atormentava há anos começou a perder força. Não de uma hora para outra, mas gradualmente, à medida que ela praticava confiar toda vez que o medo queria voltar. E hoje, Ana dorme em paz, mesmo quando os filhos estão fora. Não porque ela deixou de se importar, mas porque ela aprendeu a diferença entre cuidado saudável e ansiedade tóxica, e escolheu viver na confiança em vez do medo. Agora vamos falar sobre pensamentos, porque a batalha da ansiedade acontece principalmente na mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não precisa aceitar todo pensamento que vem à sua cabeça. Você tem autoridade para capturar pensamentos e escolher se vai dar atenção a eles ou não. E a maioria dos pensamentos ansiosos são mentiras do inimigo disfarçadas de preocupações legítimas. Ele planta um pensamento de catástrofe na sua mente, e se você não o captura imediatamente, esse pensamento cresce, se multiplica e em minutos você está em pânico total por causa de algo que nem aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Jesus falou em Mateus capítulo 6 algo que deveria estar gravado no coração de todo cristão. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus não estava minimizando as necessidades reais da vida. Ele estava ensinando uma verdade profunda. Se Deus cuida dos pássaros, que não têm a capacidade de planejar ou trabalhar como nós, quanto mais Ele vai cuidar de você, que é filho dele, criado à imagem e semelhança dele? E então Jesus fala algo que corta na raiz da ansiedade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Em outras palavras, de que adianta ficar ansioso? A ansiedade resolve alguma coisa? Ela muda a situação? Ela melhora o problema? Não. Ela só rouba sua paz, prejudica sua saúde, destrói o seu sono e te impede de viver plenamente o presente. Então, por que continuar alimentando a ansiedade como se ela fosse útil? É hora de fazer uma escolha consciente de substituir a ansiedade por confiança. Agora quero te dar uma chave prática que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Chama-se substituição de pensamento. Funciona assim: toda vez que um pensamento ansioso vier, você não tenta apenas ignorá-lo, porque isso não funciona. Você substitui ele conscientemente por uma verdade de Deus. Por exemplo, se vem o pensamento, eu vou perder o emprego e não vou conseguir pagar as contas. Você captura esse pensamento e substitui com a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Você fala isso em voz alta, você declara isso com fé. Você escolhe acreditar na promessa em vez do medo. Se vem o pensamento, algo ruim vai acontecer com as pessoas que eu amo, você substitui com Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E você faz isso quantas vezes for necessário, porque é uma batalha, é um treino da mente para funcionar de acordo com a verdade de Deus e não de acordo com as mentiras do inimigo. Conheço o testemunho de um jovem que tinha crises de ansiedade tão fortes que chegavam a crises de pânico, onde ele sentia que ia morrer. E ele começou a aplicar essa técnica de substituição de pensamento. Ele fez uma lista de versículos específicos para cada tipo de medo que ele tinha, e toda vez que o pensamento ansioso vinha, ele pegava o celular, lia o versículo em voz alta e declarava sobre a situação. No começo foi difícil, porque a ansiedade era mais forte que a fé dele naquele momento, mas ele perseverou, e em questão de meses, as crises que eram diárias começaram a ficar semanais, depois quinzenais, até que pararam completamente. A mente dele foi sendo renovada, foi sendo treinada para responder com fé, em vez de com medo. Agora vamos à parte mais importante, a oração específica que você vai fazer esta noite antes de dormir. Mas antes de orarmos juntos, quero que você entenda o poder desta oração. Não é sobre as palavras certas ou a entonação perfeita, é sobre a rendição genuína, é sobre trazer tudo que está pesando no seu coração e colocar aos pés de Jesus. E quando você faz isso com sinceridade, Deus responde. Ele prometeu em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso não é promessa vazia, é garantia divina. Então agora, onde quer que você esteja, eu quero que você coloque a mão sobre o coração, feche os olhos se puder e vamos orar juntos. Repita comigo, em voz alta se possível, porque há poder na declaração verbal. Pai amado, eu venho até a tua presença neste momento reconhecendo que estou cansado, que estou sobrecarregado, que a ansiedade tem roubado a minha paz. Eu entrego a ti agora todas as preocupações que tenho carregado. Entrego as preocupações financeiras, as preocupações com a família, as preocupações com a saúde, as preocupações com o futuro. Eu reconheço que tenho tentado carregar bardos que não são meus para carregar. Tenho tentado controlar coisas que só tu podes controlar. Perdoa-me por ter confiado mais nos meus próprios esforços do que no teu cuidado por mim. Senhor, a tua palavra diz que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, então eu escolho agora, pela fé, soltar toda a ansiedade. Eu escolho crer que tu és maior que qualquer problema que eu enfrento. Eu escolho crer que tu tens cuidado de mim. Eu escolho crer que tu supres todas as minhas necessidades. Declaro sobre a minha mente paz. Declaro sobre meu coração descanso. Declaro sobre esta noite sono profundo e restaurador. Toda corrente de ansiedade que tem me prendido, eu quebro agora em nome de Jesus. Todo pensamento de pânico, de medo, de catástrofe, eu levo cativo à obediência de Cristo. E eu recebo agora a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de ti e que guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu durmo em paz porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Em nome de Jesus, amém. Agora, quero que você faça algo muito importante. Segure firme essa paz que você acabou de receber. Quando acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de olhar notícias, antes de começar a pensar nos problemas, declare em voz alta: Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu escolho andar em paz. Hoje eu escolho confiar em Deus. Hoje eu me recuso a dar lugar à ansiedade. Faça disso um hábito, porque a ansiedade é quebrada não apenas em um momento de oração, mas através de uma vida de confiança diária em Deus.
E aqui está uma palavra profética específica para 2026. Deus está levantando uma geração de pessoas que não vão mais viver reféns da ansiedade. Pessoas que vão experimentar a paz sobrenatural dele mesmo no meio do caos. E você pode ser uma dessas pessoas. Mas isso exige uma escolha diária, uma disciplina espiritual de trazer tudo para Deus em oração, de renovar a mente com a palavra, de capturar pensamentos ansiosos antes que eles te capturem. Agora eu preciso que você cele essa palavra indo nos comentários e escrevendo "Eu recebo paz em nome de Jesus". Isso não é apenas um comentário, é uma declaração profética, é você anunciando publicamente sua fé. E quando você faz isso, algo se move no mundo espiritual. E se este vídeo trouxe paz para você, compartilhe com alguém que você sabe que está lutando contra a ansiedade. Seja instrumento de Deus para levar esperança para outros. Faça isso agora e durma em paz esta noite, porque o Deus de toda a paz está com você.